Alunos do Leme do Prado lotam o plenário contra possível fechamento da escola pelo Estado. Vereadores derrubam veto a projeto que aumente espaço para cadeirantes em calçadas verdes. Câmara aprova a aplicação de corante azul em água de reuso para evitar ingestão acidental. Estes são os nossos destaques do dia. Valinhos, 9 de outubro de 2015, está no ar o Câmara em Notícias. Olá! A exemplo dos protestos ocorridos nas escolas estaduais de São Paulo, dezenas de alunos do Colégio José Leme do Prado, da Vila Santana, aqui de Valinhos, lotaram o plenário da Câmara para se posicionar contra o possível fechamento da escola pelo governo estadual. A reorganização da rede pretende dividir os alunos e transferi-los para as outras unidades. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo anunciou uma nova organização da rede estadual do ensino paulista. A ideia é que cada unidade escolar passe a oferecer aulas de apenas um dos ciclos da educação a partir do ano que vem. Algumas unidades podem ser fechadas para a reorganização da rede. O professor do Leme do Prado, Paulo Alberto de Andrade, usou a tribuna da Câmara e afirmou que é possível que 2 escolas de Valinhos sejam fechadas. A própria Leme do Prado e a Américo Belo Omni, localizada na Vila Progresso. A preocupação do professor é que o encerramento das atividades desestimule os alunos a continuar os estudos. As 2 escolas em questão têm uma parceria com o município. O Leme do Prado atende os alunos do ensino médio no São Bento do Recreio à noite. Ou seja, se ela fechar, os trabalhadores vão ter que voltar para suas casas para tomar banho, jantar e retornar para o centro para estudar. Ou até mesmo ficar direto. Não seria isso um desestímulo aos alunos para prosseguirem no seu estudo? Como todos sabem, é um bairro distante. Já o Belo Omni atende o estudante do período noturno da reforma agrária. Ou seja, é o pessoal que mora mais distante e afastado que vai ser prejudicado e ter que se deslocar para estudar. Senhor Prefeito, nossa contraproposta é, se o Estado realmente passar os prédios para a Prefeitura, mantenha o ensino médio. E aí, senhor Prefeito, secretário da Educação, senhores vereadores, poderíamos contar com os senhores? Porque, ao que parece, o governador Geraldo Alckmin está desistindo da educação, do Estado e de Valinhos. De acordo com o professor Eduardo Martins Rosa, diretor da APOESP, Sindicato dos Professores do Estado, a reorganização da rede proposta pelo secretário estadual da Educação deve atingir mais de 1 milhão de estudantes paulistas. Ele disse que em Campinas, pelo menos 200 salas de aula foram fechadas. E essa medida de tamanha magnitude, em momento sequer, consultou os professores, consultou os pais e consultou os alunos. Então aí a gente já vê que já começa errada essa proposta. Porque até se ele tivesse consultado numa comissão de pais, ele ia saber que é impossível, é inadmissível você fechar uma escola como a Leme do Prado aqui, que vai mexer, que vai com a vida dos alunos aqui que estão aqui presentes para dizer isso. Em discurso, o presidente da Câmara, vereador Rodrigo Tolói, demonstrou apoio aos estudantes. Nós temos que cobrar, sim. Parabenizo a todos vocês, porque nós temos que cobrar. Vocês podem ter certeza que todos esses vereadores dessa casa vão estar do lado de vocês para estar brigando, para estar podendo ajudar de alguma forma. Mas eu quero aqui, novamente, parabenizar a todos vocês e vocês podem contar com o presidente desta casa, que vai estar sempre apoiando e sempre buscando apoiar a todos os alunos e os professores dessa cidade. O vereador Tunico também se posicionou e defendeu o engajamento de todos. Que um governo que fecha a escola, a tendência é abrir presídio. Infelizmente, isso é um retrocesso. Os vereadores Israel Scupenaro e Giba também criticaram a postura do Estado. Quando se vai cortar os gastos, tem que se começar a cortar os gastos não pelas partes principais que vai atingir a população e o povo. Tem que começar a cortar de forma diferente. Para que nós possamos ter muita responsabilidade com as verbas públicas, e se cortar e não se gastar onde não se deve, gastar onde realmente é prioridade, e a prioridade é a educação. E hoje a gente sabe que essa proposta do governo é uma proposta
que vem na contramão de tudo aquilo que se busca na qualidade do ensino no nosso país. O vereador Henrique Conte disse que o prefeito Cleiton Machado também está empenhado em ajudar. Para enfrentar isso, precisamos de um movimento grande com a participação de todos. Por isso que eu peço apoio de todos vocês para entrar em contato com a Assembleia Legislativa, nem que tenhamos que ir até a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Uma moção de apelo ao governo estadual, com cópia aos deputados, será encaminhada pela Câmara em nome de todos os vereadores, para que as escolas de Valinhos não sejam fechadas. Por unanimidade, os vereadores decidiram derrubar o veto da Prefeitura ao projeto de lei que propõe aumentar o espaço acessível para cadeiras de rodas nas calçadas verdes, que são aquelas que possuem espaço com gramas ou bloquetes. O projeto prevê que essas calçadas tenham pelo menos 1,20 m com pavimentação em concreto ou pedras portuguesas. No veto, o Poder Executivo alegou que a proposta era contrária ao interesse público, porque haveria acréscimo de despesas para os munícipes. O autor do projeto, o vereador Dr. Pedro Damiano, não concordou com a alegação do prefeito e pediu apoio aos vereadores para que o veto fosse derrubado. Todo o projeto que foi proposto foi dentro de normas técnicas que realmente são difíceis de se aplicar. Mas se não começarmos hoje, daqui a 15 anos, nós estaremos bem piores, porque nós teremos muito mais idosos e muito mais necessidade dessas condições de acessibilidade e mobilidade. O vereador Léo Godoy também se posicionou contra o veto e disse que a acessibilidade nas calçadas deve ser garantida. Eu tenho percebido que na cidade muito tem se falado a respeito de acessibilidade e pouco se tem feito. Eu tenho visto algumas rampas de acessibilidade em frente a escolas totalmente fora do padrão, solta com pedregulho, oferecendo risco à municipalidade, calçada todas em desnível, com vários problemas. O projeto ele deve ser aprovado até para que os munícipes, com o tempo também, e a própria administração, com o tempo vá regularizando isso. Isso não precisa ser feito da noite para o dia, mas a lei do senhor sendo aprovada, isso aos poucos vai se adequando e no futuro a gente tem essa tão sonhada acessibilidade que o senhor nos coloca aí. A lei com as novas regras deve ser publicada em breve. Depois do intervalo, Câmara aprova a aplicação de corante azul em água de reuso para evitar a ingestão acidental. Voltamos já. A população já passa de 200 milhões no país. E sabe qual é a diferença entre cada brasileiro? Negros, índios, brancos, transexuais, gays, lésbicas e bissexuais, travestis, pessoas com deficiência ou com doenças raras, pessoas em situação de rua. Somos diferentes, mas não desiguais. Merecemos respeito e temos os mesmos direitos perante a lei, a sociedade e as políticas de saúde pública. Por isso, o governo federal lançou uma campanha pela valorização do direito à saúde, para conscientizar o país sobre as garantias ao atendimento de qualidade e de graça no SUS a todos os brasileiros. Desta vez, vamos falar sobre o atendimento à população em situação de rua. Estima-se que 50 mil adultos e 24 mil crianças e adolescentes estejam nessa situação no Brasil. Trata-se de um grupo de pessoas que possuem em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados que habitam em espaços públicos e que, ocasionalmente, usam abrigos e albergues para o pernoite. Por viver nas ruas, essas pessoas sofrem violência e ainda enfrentam riscos à saúde, com problemas nos pés e na boca, infestações, doenças sexualmente transmissíveis, HIV, AIDS, gravidez de alto risco, doenças crônicas, tuberculose, álcool e outras drogas. O resgate da cidadania das pessoas em situação de rua passa também pelo acesso aos serviços de saúde, uma oportunidade que se torna possível e real por meio do acolhimento e do trabalho dos profissionais do SUS e das pessoas que lidam com essa população. Não importa a roupa, a condição de higiene, se usa álcool ou outras drogas, se tem documentação ou mesmo endereço. No Brasil, a população em situação de rua tem o direito garantido por lei ao acesso à saúde gratuita, integral, humanizada e de qualidade. O atendimento deve ocorrer em qualquer serviço de saúde e não apenas nos consultórios na rua. Conheça mais sobre a Política Nacional para a População em Situação de Rua em
www.saude.gov.br/poprua. Cuidar bem da saúde da população em situação de rua. Faz bem para você, faz bem para o Brasil. Todo mundo tem alguma proposta ou ideia que pode fazer a diferença para o Brasil. Já pensou que uma delas pode ser a sua? É só contar pra gente no Dialoga Brasil, a plataforma digital feita para você dialogar com o governo. Nela você conhece os programas do governo federal, faz propostas e apoia outras ideias. Sua proposta será apoiada por outros participantes e você pode acompanhar o resultado da votação. O governo federal vai responder às propostas mais apoiadas e a sua pode se tornar realidade. Compartilhe, curta, divulgue. Ah, você também pode votar nas propostas de outras pessoas. Comece já! O país fica melhor quando você participa. A Câmara aprovou o projeto de lei que obriga o tingimento na cor azul de toda a água de reuso utilizada em Valinhos. A proposta pretende evitar que a população faça a ingestão acidental da água, confundindo o produto com água potável. O projeto é de autoria do vereador Dr. Orestes Previtali. De acordo com a medida, o corante azul deverá ser biodegradável e atóxico, sendo inofensivo à população e ao meio ambiente. O corante será usado em cisternas ou quaisquer outros sistemas de armazenamento de água instalados em prédios, escolas e indústrias. Os caminhões-pipa que transportam água de reuso também deverão respeitar a lei. O objetivo é evitar que a população tome a água, confundindo o produto com água potável. Caso seja sancionada pelo prefeito Cleiton Machado, a prefeitura terá 60 dias para regulamentar a nova legislação. Outro projeto aprovado na sessão é o que altera a lei municipal que criou o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. A proposta do Poder Executivo vincula o Conselho à Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente. Atualmente, ele faz parte da Secretaria da Saúde. O projeto do vereador Paulo Monteiro, que regulamenta as atividades de academias de ginástica e esportes, foi retirado de discussão porque teve pedido de vistas do vereador Léo Godoy. O texto deve entrar em discussão nas próximas sessões. E o projeto de lei que prevê o orçamento de Valinhos para 2016 começou a tramitar na Câmara. A lei orçamentária anual, como é chamada, deverá agora ser avaliada pelos vereadores, que deverão propor emendas e aprovar a peça até o fim do ano. O texto estima a receita e fixa as despesas em 460 milhões e meio de reais. Já computados os valores referentes à Prefeitura, Vale Prev e Departamento de Águas e Esgotos, o DAE. Uma audiência pública para a apresentação do documento está marcada para o dia 5 de novembro, às 9 da manhã na Câmara. A previsão de arrecadação da Prefeitura para aplicação em diferentes áreas vai se manter inalterada. Os 370 milhões previstos para 2016 é o mesmo estipulado para este ano. O repasse para a Câmara será menor, 16 milhões e meio, o que representa uma diminuição de R$1 milhão comparado ao valor que deve ser repassado ao longo deste ano. Já a previsão do DAE é 500 mil a mais do que previsto inicialmente para 2015. Mesmo com um orçamento mais enxuto, o texto preserva áreas prioritárias da administração, como saúde e educação. Na área da saúde estão previstas despesas de 92 milhões, o que representa 24% do orçamento da Prefeitura. Na educação, o valor fixado é de 106 milhões, ou 28% do orçamento. Uma reserva de contingência no valor de 3 milhões e 700 mil será feita para cobrir imprevistos. O projeto ainda não tem data definida para a votação em plenário. No entanto, a votação precisa ocorrer antes do recesso parlamentar de fim de ano. O Câmara em Notícias termina aqui. Voltamos na próxima terça-feira com as principais notícias do Poder Legislativo. Mais informações você encontra no nosso site. Uma boa tarde, um bom final de semana e um bom feriado.